Olá, boa noite, tá? Hoje estou fazendo diferente o vídeo do Mestre Osnaran, tá? Sejam bem-vindos. Hoje vai ser como live, porque hoje passou o dia todo e não lancei o vídeo. Eu vou estar lendo para vocês e depois vou estar comentando duas coisinhas que eu acho que é importante comentar. E também quero saudar, hoje é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que nos proteja, que abra nosso caminho, abra nossos olhos e que a gente consiga, né? Mas antes eu vou estar lendo a mensagem do Mestre Osnaran, para depois eu fazer os dois comentários. 12 de outubro de 2022. O espírito do homem é filho de Deus. É uma centelha imortal que jorrou do seu seio. Todos os poderes e todo o saber do Senhor estão contidos nele. Então, por que é que o espírito está tão limitado? Nas suas manifestações, por causa do corpo físico, que é ainda muito grosseiro, muito material, mas isso não é razão para se desprezar o corpo, para o martirizar, como fizeram alguns cristãos durante os séculos passados. Deus construiu o nosso corpo com uma grande ciência, uma grande sabedoria. Ele é o melhor instrumento que nos foi dado, e se soubermos trabalhar sobre ele todos os dias para o purificarmos e afinarmos a sua matéria, tornamo-lo-eios capaz de vibrar em harmonia com o espírito. O homem que despreza e descura o corpo, tal como aquele que só procura aproveitar todos os prazeres sexual, que ele possa proporcionar viver no erro. Só aquele que compreendeu que a missão do corpo é manifestar todos os esplendores ocultos do espírito, tornar-se um dia o templo vivo do espírito. Está num bom caminho. Como é possível imaginar que este corpo que Deus deu ao homem tem uma única função: opor-se ao espírito, apagar a chama do espírito que faz do homem precisamente um filho de Deus? Isso é insensato. Vocês podem ver que a mensagem de hoje veio dizer que vocês, né, como filho de Deus, como espíritos, vocês têm essa essência, é o que vocês são. Então, parem de negar para vocês o que vocês são, porque enquanto vocês não aceitarem o que são deuses encarnados, se você é filho de Deus encarnado, se você tem a essência de Deus dentro de você, você é um Deus encarnado. Tome consciência disso e pare de se maltratar. Pare de procurar as coisas errôneas, pare de procurar coisas que não levam você a lado nenhum, mas simplesmente ao seu fracasso físico, porque quando você consome algumas espécies de drogas ou de certo tipo de coisa, você se degrada, tá? Quando você não valoriza o que você é, o seu corpo, porque o nosso corpo foi feito para que o espírito habitasse, porque ele é uma ciência incalculável, o nosso corpo é, que as pessoas estudam e ainda não compreendem como é que esse corpo funciona, apesar de que algumas sabem, mas muitas não querem entender. Então, tome consciência disso, tome consciência do que você é, porque já está na hora, gente. Está na hora de vocês acordar, está na hora de vocês pararem de pensar só na barriga de vocês e ver que existe coisas, mais coisas, tá? As duas coisas que eu queria comentar hoje, por isso que eu resolvi fazer essa live. Primeira coisa, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, né? E também aí para nós celebramos o Dia das Crianças. Que esse tema que eu venho puxar para vocês está tudo
todo ligado a esse dia, que é um dia muito sagrado, dia de Nossa Senhora Aparecida. E também o Dia das Crianças que nós celebramos. Aqui em Portugal, a gente celebra o Dia das Crianças ainda lá para o início do ano, né? Agora, aí no Brasil, a gente celebra hoje. No Brasil, nós somos únicos. Tudo para nós é nas nossas datas, diferente do resto do mundo. Então, focando no que eu quero dizer para vocês. Primeiro, vamos agradecer Nossa Senhora Aparecida por ela ser a padroeira do nosso país, por ela cuidar de nós. Mas eu também quero chamar uma atenção para você, dar uma chamada de atenção. Por quê? Todos nós estamos conscientes que esse ano no nosso país, né, está existindo um processo eleitoral. E esse processo eleitoral, ele é o que faz nós mudar a realidade que às vezes nós vivemos, né? Ai, Natiane, mas por que tu quer comentar isso? Por quê? Dias atrás, eu vi um vídeo que eu fiquei muito emocionada, me chocou muito, sabe? Me chocou muito de receber aquelas informações. Meu companheiro disse, essas coisas as pessoas já falam há muito tempo, mas aquilo dali me horrorizou, aquilo dali doeu dentro do meu coração. Ouvi, né, a Damares falando, a ministra Damares relatando aquelas informações que as pessoas escondem, tá? Que são casos horríveis de pedofilia, né, contra as nossas crianças. Por que eu vim falar isso hoje para vocês? Porque eu tô comentando isso com vocês nesse momento. E eu vi isso no domingo, mas eu esperei para hoje, dia 12 de outubro, que é o dia que nós celebramos, o dia das nossas crianças aí no Brasil, para que nós possamos a valorizar as nossas crianças. Por quê? Vou dizer por quê. Porque as nossas crianças são o nosso futuro. Se a gente não tem criança sadia, a gente se torna um povo doente, né? Se nós não temos umas crianças educadas, a gente se torna deseducado. Nosso país passou por muitos anos, desde 2012 até 2018, sendo dominada por uma quadrilha que vocês sabem, que vocês têm consciência disso, porque quem assiste jornal ouviu notícias. Quem vê mídias, quem acompanha isso, viu essas notícias. Então, vocês que estão começando a viver um novo tempo no Brasil, vão querer regredir aqueles velhos tempos onde que as pessoas não podiam estar na calçada, conversando umas com as outras, com medo de serem assaltadas. As pessoas devem lembrar como foi difícil 2008, 2000, a gente não tendo segurança nenhuma nas calçadas, as pessoas indo para as universidades, muitas até morriam. Vocês querem que isso volte para o nosso país? Então, repense naquilo que vocês vão votar no dia 30. Porque posso dizer, nesse momento não estou no Brasil, como vocês sabem, quem me acompanha sabe. Mas eu vendo de fora, como brasileira que amo o meu país, né? Estou aqui por conta do meu marido e ele tem trabalho aqui e a gente está vivendo aqui. Mas o que eu digo para as pessoas que me acompanham, tome consciência, eu tô aqui de fora, vendo o Brasil e eu tô vendo o nosso país crescer. Tô vendo o nosso país ser respeitado pode-se dizer, por essas nações que se diziam superiores. E eu me orgulho disso. E peço a vocês, tem muita gente que não vai com a cara do presidente, do nosso presidente atual. Né? Por quê? Porque ele é direto. Ele é direto. O que ele gosta, ele diz. O que ele não gosta, ele diz também. Então, quem tem consciência, quem quer que o Brasil continue crescendo, vai votar no nosso presidente atual. Quem quer ver o nosso país destruído,
Quem quer ver o nosso país desrespeitoso? Porque essa questão de ideologia de gênero, essa questão de pedofilia, tá? Isso daí é coisas inaceitáveis. Natiele, mas tu é tão assim. Meus melhores amigos, eles sabem disso. São pessoas, eles são gays assumidos. Mas o que eu digo pra vocês, eles não precisaram mudar de gênero para poder serem quem eles são. Eles se vestem como um homem, mas eles gostam de outros homens e assim eles vivem super bem. Agora, aquelas pessoas que não têm muita ideia do que é as coisas, acham que isso vai ser bom para eles. Não vai. Sabe? E mulheres também, as que são conscientes sabem. Vi agora em notícias recentes que na Nicarágua toda a igreja sendo destruída. Que falta de respeito. Uma nação sem religião, uma nação sem Deus não é nada. Por quê? Porque é como se você se destruísse. Porque, como eu iniciei essa mensagem dizendo, vocês são Deus encarnado. Se vocês não se valorizam, se vocês não valorizam o que vocês são, o que vocês estão pensando que vai se tornar? Um monte de demônio correndo pelo mundo? Vamos abrir a nossa mente, gente, e ver. Vamos parar de viver na mentira. Vamos focar mesmo em viver a verdade. Nós, todos os brasileiros, temos a responsabilidade com todas as nações de pregar um evangelho digno de respeito, porque Jesus nos escolheu para isso. Tá? Jesus nos escolheu para pregar a boa nova a todas as nações. Por isso que existem brasileiros espalhados pelo mundo todo. Para essa nossa energia, essa nossa alegria, ajudar as pessoas. Vocês pensam que é fácil viver em países europeus? Não é fácil. Não é fácil. Sabe por quê? O custo de vida aqui é alto, sim. Tenho que ser direta, porque tem muita gente que posta vídeo mentindo que viver aqui é bom demais. Quem vive honestamente aqui sabe que tem que pagar um monte de imposto para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Não é fácil. As pessoas botam aquelas propagandazinhas mentirosas de dizer: ah, eu compro aqui com 10 euros um monte de coisa. Não acredite nessas mentiras, tá? Por quê? Lembro que no início desse ano aqui, onde eu vivo, a gente com tesouro comprava várias coisas. Só que vê bem, a diferenciação de 10 reais para 10 euros. Sabe quanto que custa 10 reais em relação a 10 euros? Né? É como se eu tivesse 10 euros, mas o 10 euros vale 50 e poucos reais. Tá? 50 e poucos reais. Que tá a cotação provavelmente para hoje. Se eu não me engano, eu acho que tá 2,29 hoje. 12 de outubro de 2022. Enquanto que as pessoas ficam propagando que no Brasil tá tudo caro, como no mundo todo tá tudo caro. Tá tudo caro, por quê? A gente saiu de uma pandemia recente, onde muita gente não trabalhou e começou a ficar difícil as coisas. Porque quando você tá em casa, como é que você vai produzir? Pense, né? A gente, por mais que a gente viva aí no Brasil, não esteja tendo, mas parece que lá tá tendo uma guerra aqui próximo de nós. Uma guerra que todo mundo fala, que é comentado, que é isso. E desse país onde que tá havendo guerra, aqui próximo, é onde que existia as coisas que ele transferia alimento para vários países aqui da Europa. E as coisas estão ficando caras porque lá eles não estão mais passando mercadoria para ninguém. Aí as pessoas dizem, não, mas lá é bom, é bom. Venha com essa ilusão para cá, que é tudo bom. Que aqui, às vezes, você vai viver em grupos e o que vai acontecer? Se você não tiver o dinheiro para sua renda, ninguém vai lhe dar, não. Aí no Brasil, tem pessoas que acolhem umas às outras nas suas casas, sabe?
Por quê? Porque é assim que nós brasileiros somos, de acolher as pessoas, né? Aqui não tem essas coisinhas, não. Aqui você tem que lutar para poder você ter as suas coisinhas, tá? Se você não pagar o seu aluguelzinho no mês, você é botado para fora de casa, tá? Então, por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque caiam na real. O Brasil está tendo um desenvolvimento grande nesses últimos anos, nesses últimos 4 anos. E quem pensa que mudando a administração atual para botar a administração antiga, que quase que levava o nosso país à falência, pegando todos os nossos recursos e dando para países para a investidura do comunismo, porque o comunismo é bom. Se o comunismo fosse bom, os países como a famosa Rússia é um país soviético, um país que respeita o comunismo e que tem isso, que tem aquilo, não estaria em conflito. A China, que é um país também muito famoso, né, de seus recursos todos, não estaria de vez em quando também lá em conflito. São países. Por que eu estou sendo direta com vocês hoje? Porque valorize os seus valores, porque o comunismo não vai respeitar valores. Observe como é a bandeira do comunismo. É uma foice. Por quê? Porque se você não entrar na onda deles, o seu pescoço é cortado. Pois estude verdadeiramente o que são as leituras de Karl Marx. Estude verdadeiramente o que realmente é o comunismo, para poder você depois dizer, é isso, é aquilo, é aquilo. Ai, vai ser bonzinho. Vai ser bonzinho? Parem de ser aqueles que vão com todo mundo, não vão cair nessa onda, porque vocês vão arcar com as consequências depois. Então pensem, quem for brasileiro que está vendo o seu país crescer, bata palma, porque vale a pena. Porque eu voto no presidente atual, tá? Eu votei ele em 2018, porque eu não iria aceitar, porque eu sou licenciada em filosofia, eu não iria aceitar vendo as crianças que eu amo, que eu respeito, que eu considero e que eu tenho esperança nelas, que elas vão ser o futuro. Não vou deixar eles colocarem na cabecinha delas questão de ideologia de gênero, questão de que mulher com mulher é bonitinho, homem com homem é bonitinho, tá? Porque onde é que tá a família nesse ponto? Beleza, as pessoas que gostam, que têm isso, como eu disse para vocês, meus melhores amigos são gays e lésbica. Beleza, são opções deles, mas isso não define que todo mundo tem que entrar nessa onda, tá? Porque tem pessoas que são héteros e tem pessoas que querem viver a sua sexualidade e a sua masculinidade sem interferência, tá? A partir do momento que vocês defendem isso como se as pessoas conscientes não vai apontar o dedo para as pessoas que querem escolher o seu nível de sexualidade, mas nós não podemos obrigar as pessoas a seguirem um padrão de sexualidade. Por quê? Porque querem viver orgia e acham que todo mundo tem que viver orgias. Como com que a Danares comentou desses vídeos de pedofilia, porque é uma falta de respeito às pessoas, às famílias. Você pegar um filho, porque a maioria dessas crianças são roubadas de suas famílias para tráfico ilegal, tá? Tráfico ilegal. Então, quem tem seus filhinhos, isso não acontece só no Brasil, isso acontece em várias nações, infelizmente. Infelizmente, confio que o Todo-Poderoso Deus vai um dia tirar esse povo imundo da face da terra. Por quê? Porque destruir a infância de uma criança, tá? Roubar as crianças do pai, matá-la elas para poder tirar aquele produtozinho que tem nela depois de fazer a pobre da criança sofrer por horas, tá? Isso é inaceitável. Quem tem consciência, vá contra isso. Hoje, fui ler outra notícia, a pessoa, que eu nunca fui fã, mas respeitei sempre quem foi, uma das pessoas de uma celebridade,
nacional, que era conhecida como Rainha dos Baixinhos aí no Brasil, tá defendendo a pedofilia, querendo caçar o mandato de uma ministra que resolveu botar para fora tudo que está acontecendo aí. Pelo amor de Deus. Uma pessoa, quando faz isso, não estou dizendo que é, mas uma pessoa que defende o errado é porque está fazendo parte dele. Então, tomem consciência das pessoas que vocês costumam seguir nas redes sociais, porque essas pessoas, elas podem influenciar a sua cabecinha a você atolar o seu pezinho na lama, atolar o seu pezinho mesmo na merda, e depois você sofrer as consequências. Por quê? Se o nosso Brasil, de 2002 a 2000 pode-se dizer, e 2018, sofreu as crises que sofreu, nós temos uma das nações mais ricas do mundo, e o povo lá vivendo na miséria, principalmente o povo do Nordeste. Vá no sertão lá. Eu tive essa experiência porque eu, quando trabalhei como vendedora de livro e resolvi ir para algumas cidades, né, que eu trabalhei durante quase um ano como vendedora de livro porta a porta. Fui em cidades, principalmente da cidade do Maranhão, que me doía o coração ver a realidade daquele povo. Me doeu ver crianças morrendo de fome. Aquilo dali me doeu. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje, por mais que ainda o nosso Brasil esteja em desenvolvimento, em progresso, ainda tem essas situações de crise, de dificuldade e tudo. Mas por quê? Porque a verba que vai para alimentar essas famílias que vivem no sertão nunca chegam para eles diretamente. Nesses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem, vi só uma parte dessa reportagem, com o nosso atual ministro das Finanças, o Paulo Guedes, ele comentava que o que o presidente decidiu? O presidente decidiu que o dinheiro tinha que passar diretamente para as pessoas e não passar pelo Estado, pelo isso, todas as coisas, porque quando chegava nas famílias, elas não recebiam nada. Sabe, gente, não tô dizendo, defendendo ninguém, eu só tô querendo que vocês compreendam, vocês vejam, que vocês pesquisem o quanto o nosso Brasil, em período de pandemia, se desenvolveu, cresceu, sabe? Enquanto o restante do mundo tá a perecer. E né, que pesquiso, que estudo e que às vezes vejo aquelas, fico assim, meu Deus, eu sei que tem muita coisa para acontecer no mundo, porque eu estudei a Bíblia. E sei que tem muita coisa para acontecer no mundo, mas por favor, tente não ser. Mas se as pessoas não mudar a sua consciência, infelizmente a gente vai sofrer a cólera do Criador. Porque ele vai fazer uma limpeza se a gente não se limpar. Se nós não nos limparmos das maldades, ele vai ter que tomar providência por nós. E a gente vai ter que sofrer consequências. Às vezes pelo erro das pessoas, por elas não aceitarem que elas são espíritos e que elas precisam viver essa liberdade. E hoje, celebrando o Dia das Crianças, eu vim pedir isso para vocês. Não vamos regredir, gente. A gente já está um passo à frente. Vocês sabem que o Brasil é responsável e futuramente ele vai ter que alimentar mais nações ainda. Então não vamos destruir o nosso país, não vamos deixar que esse esquadrão vermelho volte ao poder no nosso país. Não vamos. Porque eu quero voltar para o meu país e quero ver ele lindo, porque eu confio que que o nosso presidente atual, ele sim, ele tem a capacidade para isso. Ele tem a capacidade, não ele só, sabe? Porque ele não é comprometido, ele não vendeu nenhum ministério, ele não vendeu nada. Ele apenas divide. E as pessoas que ele coloca para cada cargo sabem o que estão fazendo. Então,
por favor, hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do nosso país. Hoje, no Dia das Crianças, que são o futuro das nossas nações, tomem consciência e não cometam falhas mais, para que o nosso país continue crescendo, porque nós somos responsáveis pela. Porque, vê bem, Chico Xavier disse que o Brasil é a pátria do Evangelho. Todos temos consciência disso. Nós somos, o que é a pátria do Evangelho? Na minha visão, nós somos aqueles que vão levar o conforto. O que é o Evangelho para nós? É o conforto para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão necessitados. Se nós temos essa responsabilidade de levar essa paz, esse conforto, essa alegria, para as pessoas que vivem em outras nações, porque às vezes essas pessoas que vivem em outras nações não cresceram nessa harmonia, nessa coisa tão unida que nós brasileiros crescemos, de nós acolher as pessoas, de nós acolher o forasteiro, de nós acolher aquele que precisa de acolhimento. Então, é isso que eu peço. E vou rezar nesse momento uma Ave Maria a Nossa Senhora Aparecida, para que Nossa Senhora Aparecida toque no coração dos seus filhos brasileiros, para que eles não cometam barbaridade. Porque o que vocês mudarem agora no Brasil, o que vocês ou continuarem no progresso do nosso país, ou derem essa rasteira no nosso país, vai interferir, infelizmente, com todo mundo, tá? E eu peço, eu não quero que nós vivamos como escravo. Não, peço para vocês, não queira. Tô comentando do Brasil. Mas se eles dominarem mais essa parte, porque aqui a Europa tá quase toda dominada por eles, desculpa, eu tenho que ser realista. Tá? Aqui a Europa está quase toda sendo dominada. Eles disfarçado de direita, mas estão dominando tudo por aqui. E eu tenho receio por o povo daqui, porque eu sei que as pessoas daqui vão sofrer por conta disso. Porque ainda não começou, mas terá restrições. Vão querer impor nas crianças essa questão de ideologia de gênero, tá? Vão incentivar as pessoas a inverterem a sua sexualidade humana, sabe? Então, é isso que eu peço para vocês. Tomem consciência, vocês são espíritos encarnados e esse corpo precisa também regozijar de paz, de harmonia, de alegria, sabe? Porque eu acredito que é o que nós precisamos. Viver em paz, viver em harmonia, viver em alegria, tá? Porque isso é uma realidade, isso não é uma utopia. Família não é uma utopia, família é uma realidade. E é lindo uma família. Independente, porque todo mundo é diferente dentro da sua família. Nem todo irmão é igual, nem todo pai e toda mãe é igual. Mas a gente precisa ainda valorizar a nossa família. Porque é o que nos torna. O seio de uma família bem estruturada torna uma grande mulher, um grande homem nessa nação, tá? Então, não vamos mais dar o nosso poder para quem não tem responsabilidade, sabe? Porque um voto de uma pessoa que você dá, aquele voto de confiança para aquela pessoa, aquilo dali é você doando a sua energia para aquela pessoa exercer aquele cargo. Quando você Posso dizer, quando você não doa essa sua energia para aquela pessoa, ela não pode fazer isso. Ela tem que ir contra aquilo que é os preceitos, tá? Mas uma coisa eu digo, uma coisa eu falo, vou rezar Ave Maria e depois vou ler a frasezinha final. Em honra a Nossa Senhora Aparecida, e para todas as crianças do Brasil e do mundo, para que elas sejam protegidas,
para que elas sejam abençoadas, elas sejam iluminadas, e que todas essas pessoas que fazem mal às crianças, que elas sejam punidas, não pela lei dos homens, mas pela lei de Deus. Essa lei que eu quero que rege, essa justiça que eu quero que seja feita, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, tá? Roga por nós que somos pecadores, que somos falhos, neste momento e até a hora da nossa morte. Que assim seja. Amém. Brasil, 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 assuma a sua responsabilidade. Na sua bandeira diz ordem e progresso. Ordem é o que vocês têm que assumir o poder de vocês e ordenar, sabe? Comandar. O progresso não só do nosso país, mas de todos aqueles que nos acompanham, tá? Não vamos regredir, vamos continuar o progresso, porque essa é a nossa missão. Deus acima de tudo. Não, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Gratidão sempre.